Oi pessoal, tudo bem? Bom, então na última aula paramos aqui na analogia do barquinho, né? A pilha e o barquinho. E vamos partir daqui então. Bom, eu prometi que eu não ia falar da fórmula, mas eu não aguento. Tenho que voltar e falar. Assim, eu não gosto de trabalhar muito com fórmulas. Eu acho que a fórmula, de vez em quando, ela emburrece, né? Ela facilita a nossa vida, mas emburrece às vezes. E essa fórmula, ela funciona muito bem quando a gente trabalha com potencial de redução. Injeto aqui o potencial de redução e aqui o potencial de redução. Já se eu for trabalhar com potencial de oxidação, ela não funciona. Por isso que é bom entender, né? Acho que tem que inverter a fórmula. Então, eu não gosto de fazer com fórmula, eu gosto de fazer pensando nos potenciais como sendo as plataformas do barquinho, da brincadeira do barquinho, porque o que a gente está medindo é a diferença de potencial. É como se a gente estivesse medindo a diferença de altura entre as plataformas. Quanto maior a diferença de altura, mais trabalho o saquinho do Papai Noel é capaz de realizar. Certo? Porque na hora que você derrama os elétrons, se você derrama ele de uma altura mais alta, ele toca mais o barquinho, né? Ele realiza mais trabalho, né? Por isso que eu gosto da analogia com a cachoeira, que o tio mostrou a cachoeira no slide, né? E fazer essa analogia do potencial elétrico com potencial mecânico, né? Energia potencial elétrica com a energia potencial mecânica. O Bachelard, foi como eu falei, ele ia virar no túmulo ouvindo o tio falar essas coisas, porque dá a impressão, né, para o Bachelard, se a gente for olhar com os olhos do Bachelard, meio que o tio está infantilizando, ou estou trazendo para o concreto aquilo que é abstrato, né? Mas não tem problema, eu acho que às vezes é importante a gente tentar fazer isso, esse tipo de exercício, porque na verdade a parte física, né, de eletricidade é muito abstrata para nós químicos, né? Então é importante fazer um pouco esse exercício de tentar trazer para o cotidiano, trazer para o concreto, né? É uma analogia que simplifica muitas coisas, mas que eu acho que é útil mais para frente para a gente entender eletrodo, ok? Muito bem, então vamos pensar essa fórmula com as plataformas, com diferença de altura, acho que fica melhor. Então olha só como é que fica. Então vamos aprender a pensar, tá? Sem usar fórmula. Vamos pensar nas plataformas assim, ó. Tem aqui, ó, o eixo Y. Tudo bem? A altura. Muito bem. Vamos calcular a DDP da pilha agora, né? Ó, o zero está aqui. Certo? Muito bem. O potencial de redução do cobre é mais 0,34. E o potencial de oxidação, quer dizer, de redução do zinco, é menos 0,76 volts. Tudo bem? Ó, o que é que eu quero saber? Eu quero saber, ó, o mais 0,34 quer dizer que eu estou numa plataforma numa determinada altura. O menos 0,76 volts, eu estou na plataforma numa outra altura, né? O que me importa é essa diferença, é a DDP, é a diferença de altura. É essa DDP que vai me permitir o saquinho do Papai Noel realizar trabalho, né? Ok? Tranquilo? É essa a diferença de altura. Por isso que eu somo os dois valores em módulo, nesse caso, né? Então aqui eu posso somar esses dois valores em módulo. Ó, perceba que eu transformo isso aqui em módulo, tá? Esse menos vira mais. E aí eu somo, porque o que me interessa é a diferença de altura, tá? De altura, de patamar, como se tivesse a plataforma aqui e aqui. Tudo bem, gente? Agora, quando eu tenho
Por exemplo, vamos supor que aqui fosse eles ambos positivos ou ambos negativos, tanto faz, o que importa é a diferença de altura. Então aqui não tem erro. Aquela fórmula só funciona com potencial de redução, enfiando nela. De oxidação já, por isso que aí você decora a fórmula, se o exercício vem com potencial de oxidação, você se lasca. Por isso que é melhor pensar, né? Porque acho que inverte a fórmula também. Então, se fosse mais 0,34 aqui, e o outro fosse mais 0,76, né? E o zero está aqui, ó. Se ambos fossem mais, ó, também, ó, o potencial de redução de um é mais 0,34, o potencial de redução do outro é mais 0,76. O que me interessa é essa diferença de altura, ó, né? Como é que eu calculo? Isso aqui é a DDP. Diferença de potencial. Eu penso no potencial como estando numa determinada altura, né? Diferença de potencial, diferença entre essas alturas, né? E quanto maior é a diferença dessas alturas, maior é a altura da onde cai o saco de Papai Noel, maior é a voltagem, maior é a capacidade de realizar trabalho, né? Então, quando ambos estão positivos, a diferença de altura, como é que eu calculo? Eu subtraio um número do outro. Fica 0,76 menos 0,34. Ok? Tranquilo? A mesma coisa se eu tivesse aqui, ó, ambos, o zero está aqui, um é menos 0,34 e o outro é menos 0,76, né? O que me importa é a diferença de altura. É a diferença de altura. Como é que eu vou calcular essa diferença de altura? DDP. Diferença de potencial. Eu boto todo mundo em módulo, não esquece o sinal. Eu faço um número maior, né? Eu faço esse número menos esse. Fazendo esse menos esse me dá a DDP. Tudo bem? Então aqui nós estamos pensando. Lá a gente só pegou o algoritmo e aplicou. Bom, falei. Não era para ter falado, mas falei. Não aguentei. Muito bom. Eu queria falar melhor sobre isso, romancear, mas não dá. Então vamos lá. Quando a gente vai para o slide, então, estávamos no momento de delírio, da DP da pilha e o barquinho. Vamos continuar, né? Vamos para o item 3. Como é que são feitas as medidas para determinar aqueles números que o tio colocou na tabela lá atrás, em algum slide, né? Aqueles números são determinados experimentalmente, gente. Então, quem que é tomado como referência sempre para determinar aqueles números? O hidrogênio. O hidrogênio é o zero. E aí tem números, tem uma galera que é positiva e uma galera que é negativa. Quem que é positivo, quem que é negativo? Então vamos entender como é que funciona essa determinação. Ó, grava esse número 0799. Isso aqui é da prata. Ó. Então aqui eu tenho uma típica pilha, onde de um lado eu tenho a prata metálica no eletrodo e uma solução de prata 1 molar, certo? De outro lado eu tenho uma solução 1 molar de H+, de ácido, e eu tenho sendo borbulhado aqui, ó, hidrogênio, gás hidrogênio a 1 atmosfera de pressão. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos aprender, né? A ideia desse slide é mostrar para vocês como é que é determinado o potencial na condição padrão. Ó. Tá? Essa bolinha quer dizer na condição padrão. Certo? Então, a condição padrão tem uma temperatura, tem a concentração 1 molar, certo? Vamos desenhar essa pilha aqui? Olha lá, para você entender. E vamos entender o que é esse 0,799. Aquele 0,799, quem está determinando? Um voltímetro, certo?
É o voltímetro que determina a DDP. Muito bem. Então aqui, ó, vamos entender o significado desse 0799. Aqui eu tenho uma plaquinha, tenho a ponte salina. Não importa agora olhar para a ponte salina, tá? Aqui eu tenho prata metálica, né? Prata iônica, prata metálica, conectados, né? Aqui tem um voltímetro, medidor de DDP. Aqui tem uma plaquinha de metal, normalmente, se eu não estou enganado, é platina, tá? Dentro daquele bulbo, eu não vou saber desenhar isso, é um bulbo onde está sendo borbulhado o gás H2. E aqui eu tenho H+, certo? Muito bem. Vamos entender esse resultado, vamos colocar 0,8 volts. Qual que é o significado desse 0,8 volts positivo? Vocês vão ver que daqui a pouco fica negativo. O significado é o seguinte, gente. Olha lá, ó. Desse lado eu tenho a interface de duas entidades químicas. Quais são? H2 e H+. Eu tenho essa interface. O H2 sendo borbulhado numa solução de H+. Então tem essa interface. Do outro lado eu tenho a interface prata metálica, né? O H2 também é zero aqui, né? Prata metálica e prata iônica. Muito bem. Qual que é o significado desse 0,8? Esse 0,8 está medindo a diferença de potencial desses dois sistemas, né? Um está no patamar de 0,80 e o outro está no patamar que eu vou chamar de zero, né? Então, o hidrogênio é o meu referencial de medida, que eu vou chamar de zero. Muito bem. E por que o 0,8? Qual que é o significado do 0,80 mais, né? Ó, esse 0,80 é potencial de redução que o voltímetro está me dando. E ele está positivo. Qual que é o significado dele estar positivo? O positivo significa o sentido dos elétrons. Como a prata tem um potencial de redução maior do que o do hidrogênio, os elétrons vão migrar nesse sentido, ó. Eles vão migrar do hidrogênio para a prata, né? Então, toda vez que migra daqui para cá, do meu eletrodo de referência para o outro sistema, né? Do meu sistema, da minha parte de referência para o outro sistema, o número que vem aqui é positivo. Então, o número que vem aqui tem a ver com o sentido do elétron, né? Como é que se dá? Como é que o hidrogênio doa o elétron para o outro lado? Não tem plaquinha de hidrogênio, aqui é a plaquinha de platina, não é ela que é oxidada. Ora, simples. Nesse caso, quando o hidrogênio está doando elétrons, o H+ já não tem mais elétrons para doar. Então, quem está doando é o H2. Vamos dar um zoom no H2? H2 é esse aqui, né? Ó, H, parzinho de elétrons, H. Como é que é a doação de elétrons? Ó, então vamos arrancar esse parzinho de elétrons da ligação. Eu vou formar duas entidades H+, mais 2 elétrons, que é o parzinho de elétrons que foi arrancado dele, né? É isso que está acontecendo lá, ó. Para cada molécula de hidrogênio, eu tenho um par de elétrons arrancado espontaneamente aqui no processo, tá? Então, por que os elétrons saem daqui, vencem a gravidade e vêm para o outro lado, né? Por que ele faz esse trabalho todo? E por que esse processo é espontâneo? Ele faz isso para baixar a energia dele. Assim como a água cai da cachoeira para baixar a energia dela, esse elétron, esse parzinho de elétrons sai daqui do meio e vai para o outro lado para baixar a energia dele. Esse processo é espontâneo, ele não tem controle sobre isso, certo? Tudo bem? E aí esse parzinho de elétrons chega do outro lado, quem recebe ele? A prata iônica. Então você percebe essa plaquinha acumulando, né?
A prata iônica recebe, vai recebendo, vai acumulando, vai se convertendo em prata metálica. Tudo bem? Tranquilo? Então esse dado, ele é uma medida experimental. Quem fornece ele para a gente é um voltímetro. Aquela tabela foi construída todas baseado nesse tipo de experimento, tomando o hidrogênio como substância referencial, né? Tranquilo? Ó, vamos mostrar um caso em que inverte isso aqui, ó. Porque esse aqui, ó, deu positivo o número. Ó, então todos esses valores aqui de potencial de redução foram obtidos a partir daquele experimento que o tio mostrou para vocês, tendo o hidrogênio, né, como referencial zero. Muito bem, ó. Aqui o valor deu negativo. Então, por que deu negativo? O cádmio, né? Ó, então, o cádmio, ó, menos 0,403. Se você olhar na tabela, tem cádmio aqui? Não, tem numa outra aqui, ó. Cadê o cádmio? Aí, ó, menos 0,40. Lá tá com 3 casas depois da vírgula, tá? Olha lá, ó. A prata é 0,799. Aqui, ó. Na tabela, cadê a prata? 0,80. Certo? Muito bem. Vamos pegar esse caso aqui para você entender. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, só que é invertido. Olha lá. Eu tenho aqui um sistema onde o hidrogênio... Tá aqui o bulbo com hidrogênio, eu estou injetando H2. E aqui eu tenho H+. Então eu tenho um sistema H2 barra H+. Ó, eu tenho um contato entre uma substância que pode oxidar e outra que pode reduzir. Essa substância aqui pode oxidar e essa daqui pode reduzir, né? Isso aqui está em contato com a outra parte da pilha lá, ó. Aí tem ponto salina, né? Que não me importa aqui no momento. Aqui agora tem cádmio. Cádmio zero e aqui cádmio em solução. Beleza? 1 molar. Então aqui, ó, estamos vendo como é que calcula a solução padrão. Isso aqui foi realizado a 25 graus, que é a temperatura da condição normal, né? O potencial, né? A molaridade foi 1 molar, certo? Por que aquelas experiências do tio não davam certo com os alunos? Porque eu fazia as soluções a olho, qualquer concentração, e a temperatura também não era 25 graus. Né? Eu não estava dentro de uma condição ideal, então a DDP que o voltímetro pega é diferente, tá? Então aqui tem um voltímetro dando um valor de menos 0,403 volts, né? O voltímetro que está medindo o potencial. Muito bem. Agora, qual que é o significado desse valor menos? O significado é o seguinte, ó, aqui eu tenho uma entidade capaz de oxidar, uma capaz de reduzir. Aqui também eu tenho uma entidade capaz de reduzir, né? E uma entidade capaz de oxidar. O cádmio 0 oxida. Ele pode oxidar, perder elétrons e virar cádmio 2, né? Aí o que acontece? O sinal negativo quer dizer que os elétrons estão partindo daqui para lá, ó. Né? O hidrogênio tem maior capacidade de redução do que o cádmio, né? Então, eu não estou construindo uma escala de potencial de redução. O hidrogênio tá no 0 da escala. O cádmio está no menos 0,40. Então, o potencial de redução do hidrogênio é maior. Então, o hidrogênio entrando em contato com um camarada que tem um potencial de redução menor, quem vai se reduzir é ele, o hidrogênio. Então, os elétrons vão migrar do camarada para o hidrogênio, né? Ó, o que me importa é essa DDP, ó. Isso aqui é a DDP. Isso aqui é menos 0,40. Não, então,
O menos significa o sentido que está migrando. Quando vem daqui para cá é mais, quando vem daqui para cá é menos. Tudo bem? Tranquilo? Aí, ó, os elétrons estão saindo daqui para lá. Portanto, o que está ocorrendo aqui? O cádmio 0 está se transformando em cádmio mais 2 e liberando 2 elétrons. Essa é a semi-reação aqui do anodo. O que vai acontecer lá no catodo? Qual que é a entidade do H2 e do H+, qual que é a entidade capaz de receber elétrons? H+, né? Ó, quando eu tenho um H+ junto com outro H+, aí vem um parzinho de elétrons. Olha lá, o parzinho de elétrons chegando. Chegou. Estabeleceu a ligação química. Formei HH. Certo? Então é isso que vai ocorrer. Para cada 2 H+, eu vou ter um parzinho de elétrons chegando. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu como é que determina o potencial padrão? É um dado experimental. É o voltímetro que dá. Muito bem. Então tá aí a tabelinha. Dedução da equação de Nernst. Agora nós vamos pegar a equação de Nernst, vamos deduzir ela parcialmente para entender os fenômenos de pilha com outro olhar e para a gente entender um pouquinho mais sobre potenciometria. Só que o vídeo já está dando 22 minutos daqui a pouco, não dá para começar isso e parar com 30, certo? Vamos no próximo vídeo partir daqui, desse slide. Dedução da equação de Nernst. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.